Olá a todos! Mais uma vez estamos juntos para mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o estudo do livro Jesus no Lar, livro de autoria espiritual de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje é o nosso capítulo 15º, O Ministro Sábio. Vamos nos preparando então para o nosso estudo de hoje, formulando a nossa prece de início aqui do nosso estudo. Elevemos nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. E em prece, primeiramente, vamos agradecer por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para essa nossa atividade, né? Para aprimoramento aqui dos nossos espíritos. E pedimos também nossa prece, para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a essa nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos e de energia possam envolver todos que estão acompanhando esse estudo, onde quer que se encontrem, né, neste momento. E pedimos também nossa prece, o amparo e a assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais possam nos envolver, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados em mais essa oportunidade. Assim, em agradecimento pelo que nós estamos recebendo e por tudo que iremos receber enquanto estivermos reunidos em estudo, possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou, pedindo para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, em forma de fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Após a prece, nós vamos pedir a permissão para que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo, pedimos a permissão, né, para que possamos realizá-lo, e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, né? Graças a Deus. Muito bem. Então, vamos conferir aqui a leitura, então, do capítulo 15, O Ministro Sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, e há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos, que não modificaram a perturbação reinante.
Continuavam os inimigos internos, solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre que, que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara, e Jesus, respondendo-lhe à atenção com um luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Muito bem, esse aqui então é o nosso a leitura, né, do nosso capítulo 15, né? O ministro sábio. E aqui nós temos uma situação que contém aí um ensinamento muito interessante para nós, viu? É a questão da prática do bem. E como que a prática do bem, ela pode ser efetiva, ela pode ser aí o auxílio necessário para as pessoas. Isso. Vamos observar aqui alguns trechos desse texto lido agora, né? Vamos verificar aqui, ó. Então, o nosso assunto já é mostrado bem aqui no primeiro parágrafo, ó. A missão dos que dirigem a massa popular, né? Especificando os deveres dos administradores e as dificuldades dos servos, tá certo? E aí Jesus vai discorrer sobre isso. E na narrativa que o Mestre Jesus traz, ele nos conta a respeito de um reino onde surgiram ali vários adversários, tá? Um grande partido, tá? Um grande partido é assim, uma parte, né, da sociedade que se transformou em adversário do soberano, do rei, tá certo? Então, tinha ali um partido de adversários
E o rei tinha que fazer alguma coisa para conter esses adversários, tá? Porque o espírito de rebeldia estava crescente, ó. O espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, né? Então, muito bem. Aí, o que foi feito? O rei foi convidando pessoas de destaque na sociedade para ser ali um primeiro-ministro, tá? Então, primeiramente, ele convidou um juiz para ser o primeiro-ministro, tá? Então, o desejo do rei era apagar a discórdia. Mas esse juiz aí, ó, ele começou a criar grande quantidade de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração, tá? Não funcionou nada, tá? Depois, né, o rei substituiu esse primeiro-ministro por um doutrinador famoso, certo? Contudo, esse doutrinador, ele proferiu apenas discursos que não modificaram, ó, a perturbação reinante. Também não deu certo, certo? Muito bem. Depois, o rei, tá? Como continuava a questão ali né, dos inimigos ali em ação, né? O soberano, ele pediu socorro de um sacerdote. E quem assumiu o posto, então, de primeiro-ministro foi um sacerdote, tá? E logo de cara amaldiçoou todos aqueles que eram inimigos, tá? Que eram contrários ao rei. E piorou o problema. Então também o sacerdote não deu certo. Então teve lá o juiz, teve um doutrinador famoso, né? Teve um sacerdote, tá? Os três não deram certo, por enquanto. Aí o monarca trouxe um médico para assumir a direção lá do primeiro, de como dizer, o ministro, né? Primeiro-ministro. Tá? Só que aí, o que ele fez? Ele chamou aqueles que eram adversários do rei, chamou eles de doentes mentais. E fez uma propaganda, né, de tão, assim, é, é, ruinosa, né, uma propaganda tão grande, que criou mais indisciplina ainda em todos, e a revolta muito mais desesperada. Também, como médico, não deu certo com o primeiro-ministro, certo? Muito bem. Aí o soberano chamou o quê? Um general para compor, para ser ali o primeiro-ministro, que nós vimos aqui que também não deu certo. Ó. Ele tomou providência drástica, arregimentou forças armadas e colocou essas forças armadas contra esses irmãos submissos, né? Contra aqueles que eram revoltosos. E aí criou-se o quê? Uma guerra civil. E a morte começou a ceifar várias vidas, né? Inclusive a do general Célebre, que era o primeiro-ministro. Então, realmente, aí também não deu certo, tá? Muito bem. Aí, depois de tudo isso, o que ele fez? Ele convidou um sábio, tá? Convidou um sábio. Aí que vem o título do nosso capítulo de hoje, o ministro sábio, tá? Ele foi, então, ocupou o posto, né? E a administração dele foi diferente. Ele está escrito aqui para nós, ó, ele não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou, né, os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança, certo? E o que ele fez então? Tá? Ó, dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhe as necessidades. Então, a primeira coisa que ele fez foi saber das necessidades do povo. O que o povo estava precisando? Tá? Aí, o que ele percebeu? Que havia inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho, sem instrução. Muito bem. Então, para aqueles que estavam sem teto, ele erigiu casas, construiu casas. Para aqueles que estavam sem trabalho, criou oficinas, abriu estradas. E para quem estava sem instrução, ele improvisou escolas.
Ó, incentivando o serviço e a educação, lutando com o valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância, certo? E não transcorreu muito tempo, ó, como resultado, todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Então, muito bem. Então, nós tivemos aí alguns, algumas pessoas, né, que ocuparam o cargo de primeiro-ministro que não souberam, né, lidar com a necessidade das pessoas. Elas tiveram, assim, uma ação bastante invasiva, bastante agressiva, né, truculenta até, né, certo? E já esse sábio, não. Ele fez o caminho que foi mais adequado, né? Ele identificou as necessidades e depois foi sanando essas necessidades, certo? Essa é a lição que o Mestre Jesus traz para nós, não é? Então, a primeira lição é aquele que assume a posição de administrador, ele tem que ter um olhar para as necessidades das pessoas, para aqueles que serão os governados, para aqueles que serão os servos também, certo? Ele tem que saber as necessidades. Então, essa é a primeira lição que a gente tem, tá? E a segunda lição é o que ele fez com isso. Sabendo das necessidades, ele fez por onde atender essas necessidades, certo? Então, ele agiu com o quê? Com conhecimento, certo? Porque ele precisou conhecer com que ele iria trabalhar ou com quem ele iria trabalhar. E além do conhecimento, ele precisou ter o quê? O sentimento disso, né? Precisou ter assim uma se colocar no lugar, né, do próximo, né? Sentir realmente do que o próximo precisava mesmo e como resolver, né? Atender a necessidade. Então isso é sabedoria, é você ter o conhecimento e também ter o sentimento, né? Ter ali qualidades morais que possam auxiliar no atendimento daquelas necessidades identificadas. Isso é ser sábio, tá? Então, a sabedoria é conhecimento aliado a qualidades morais, não é? Então, agindo dessa maneira, nós aprendemos que nós conseguimos resolver aí os problemas, certo? Então, daí vem também o nosso título, o título do capítulo, né? Que fala o ministro sábio. Ministro sábio. O ministro é aquele que administra, tá? Ele administra obedecendo ordens de alguém, né? A mando de alguém. No caso aqui era o quê? Do soberano, não é? Então, e aí vamos fazer essa analogia, viu? Nós também, será que não somos um pouco de ministros também? Será que nós não somos administradores, de alguma forma, né? Daquilo que nos é confiado, daquilo que o nosso soberano Pai nos coloca, nos confia, certo? Nós somos administradores, sim. E nós precisamos ter alguma sabedoria, né? Para poder administrar bem aquilo que nos é confiado, os bens que nos são confiados, não é? Então, nós precisamos ser mais sábios e menos truculentos, né? Ser menos agressivos, utilizar menos de enfrentamento, certo? E utilizar a inteligência, o conhecimento aliado a qualidades morais, para poder auxiliar e sanar as necessidades daqueles que estão ligados a nós ou subordinados a nós, enfim, tá? Então, essa é a lição que nós temos para nós hoje, né? Vamos ler aqui o finalzinho do nosso, que é a mensagem final de Jesus para nós, ó. Diz assim, ó: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa
sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Então, a lição sintetizada aqui para nós, né, diz assim, olha, né, o ódio pode até surtir algum efeito, mas para ver ali o benefício àqueles que sofrem com a maldade ou que estiveram lá em rebelião, né, estão ali insatisfeitos, tem que haver ali algo de benefício, né, um justo benefício para que o bem possa reinar entre os homens, certo? Então tem que ter um benefício justo. E fala aqui, ó, de uma realidade positiva no campo do mal, tá? Então o bem tem que ser uma realidade positiva, isso, tá? Realidade positiva é uma realidade que positivo no sentido não que assim bem, né? Mas que é uma uma realidade que foi colocada, tem que ser posta, tem que ser colocada, tem que ser efetiva ali, certo? Tá? Então, o positivo não é que é legal, que é bom, só isso, simplesmente. Não. Tem que ser efetivamente realizada ali, tem que estar ali colocada, tem que estar ali efetiva ali, né? Presente. Tem que ser uma realidade presente para as pessoas ali, tá certo? Então é isso. Essa é a nossa lição de hoje, né? É assim que, olha, é, a luz há de surgir, pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Tá certo? Daí a gente vê o que muitas vezes falta, né? Para que o bem possa estar presente aí na vida das pessoas. Não é verdade? Tá? Então, possamos refletir, né, sobre esses ensinamentos que nós tivemos hoje, nessa oportunidade, tá certo? E aqui nós vamos ver, aqui, ó, verificar que o nosso capítulo 15º, o ministro sábio, tem essa lição aí que é realmente importantíssima para nós. Não é não? Tá? Essa questão da sabedoria. Possamos pedir para Deus, nosso Pai Criador, em nossas preces, a sabedoria, para que nós possamos administrar cada vez melhor os bens que nos foram confiados. Né? Que assim seja. Muito bem. É isso então por hoje. Possamos então estar refletindo sobre todos esses ensinamentos que tivemos hoje e vamos nos preparar para finalizar aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo aqui em nossa prece final pela oportunidade que nos foi concedida mais uma vez, agradecendo também pelos bons recursos da espiritualidade que nos envolvem, nos amparando e nos auxiliando, cada um, né, que acompanha esse nosso estudo nesse momento também possa receber todo esse amparo e esse auxílio. Agradecemos também aos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais nesse momento, possam nos amparar, equilibrar e fortalecer, para que possamos prosseguir aí, atendendo aí os compromissos assumidos perante aí o nosso Pai Criador. Assim, em agradecimento, né, mais uma vez por tudo que tivemos nessa oportunidade, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, formulando a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, em forma de fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. E após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por encerrado o nosso estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, até a próxima oportunidade. Será o capítulo 16, né, do livro Jesus no Lar. E aguardamos todos lá então. Até, pessoal. Fiquem com Deus.